Agora a caderneta de cromos com Nuno Marco, uma oferta das clínicas Vital Dente. Cromo. Dá para fazermos várias vozes, não dá? Sim. Cromo. Os 5, criados pela escritora inglesa Enid Blyton, a mesma criadora do Noddy. Estou com o nariz entupido, não sei se já repararam. Não, ninguém tinha reparado no Marco. Foi do pó da árvore de Natal. E eles eram os heróis de uma coleção de livros de leitura tão obrigatória na adolescência que, se uma pessoa ousasse não os ler, era praticamente considerado um pária da sociedade, um freak, e que mais valia perseguir com paus em chamas, cobrir de alcatrão e penas e atirar do alto de um precipício. Que bela Mas em que infância bairro é que tu vivias? que bela infância que tu tiveste, Nuno Marco. Isto E ainda aqui aconteceu estás para para aí. contar a história. Aconteceu-me 5 vezes. Parece exagero, mas não é bem assim. Eu devo dizer-vos que eu comecei a ler os livros dos 5 em 1981 com medo de eventuais represálias caso não o fizesse. Mas é claro que para as pessoas a quem livros faziam impressão havia sempre a versão televisiva onde as histórias dos romances da Sra. Blyton eram comprimidas e atualizadas. As histórias originais dos livros foram escritas entre 1942 e 1963 e a série televisiva foi feita em 78. E é interessante como as perspectivas das coisas mudam. Eles, na altura, quando eu os via na série, pareciam todos crescidíssimos, quase adultos. Talvez porque eu tivesse 7 anos e os atores do elenco andassem todos pelos 12, 13 anos. E há pouco tempo eu revi um episódio e achei-os todos diminutos, pirralhos, badamecos. Badamecos, achaste os 5 badamecos? Achei e senti-me superior finalmente perante os 5. Sempre armados em bons. Resolvemos casos misteriosos. Somos muito fixes, apesar de ainda não termos mudado a voz. Sim. Parvalhões. Voltando aos livros, as aventuras dos 5 eram apenas uma parte do universo da escritora Enid Blyton, que incluía também toda uma outra série de aventuras, as aventuras dos 7, e eu sempre admirei o trabalho a que ela se deu para criar uma série de livros com os 5 e outra com os 7. Não era mais fácil juntar mais 2 pessoas aos 5 que já existiam? Ela ainda tentou os 18, mas já ninguém publicou. Os 18 davam uma trabalheira imensa. Havia personagens que ficavam esquecidos. Ela própria esquecia-se. Quantos é que são? Ai, a minha cabeça. Mas pronto, ela é que sabia. Seja como for, o êxito dos 5 é incomparavelmente maior ao dos 7 e eu sei porquê. Porque para muito jovem, ler é uma tortura tal que 5 parecia mais fácil. Eram menos. 5 e 7 leizinho. Era 7? Não tarda nada, querem que eu leia o Guerra e Paz, não. Em termos literários, a juventude dos anos 70 e 80 estava mais ou menos dividida em 2 fações. Se vocês bem se lembram, era a fação dos 5 e a fação do Senhor dos Anéis. Aqueles que conseguiam ler as aventuras dos 5 e a profunda e densa saga do Senhor dos Anéis eram, na sua essência, heróis, mas também o tipo de jovem com mais probabilidades de levar mais tareia. Claramente. Eu li alguns livros dos 5. No que toca ao Senhor dos Anéis, esperei décadas pelos filmes. E mesmo assim não percebi. Eu sabia que eles iam acontecer. Sempre a querer ser armado em diferente, eu optei por passear-me pelo recreio da escola com um livro também razoavelmente em voga naquela altura, chamado Emílio e os Detetives. Emílio e os Detetives? Eu requisitei na biblioteca do liceu e esse livro proporcionou uma das minhas... Tu foste à biblioteca do liceu. Isso é que convém realçar. Que merda! Peraí, o verbo aqui é requisitar. Tu requisitavas livros. Eu requisitei um livro. Foi o único. Na biblioteca do liceu. Foi o único. E pagavas multa se não entregasse Não. até terça-feira. Escuta o que aconteceu, porque foi humilhante. Isto foi uma das minhas primeiras grandes humilhações públicas. Então. Eu esqueci-me. Também eras delegado. Não, isto não. Esqueci-me de devolver o livro e uma funcionária da biblioteca interrompeu uma aula em que eu estava. Não pode. Isso é a vergonha superior. Para dizer em frente à professora e a todos os meus colegas: este menino tem Emílio e os Detetives na sua posse há 7 meses. Há 7 meses. E tu respondeste, aquilo é muito denso. Foi humilhante a vários níveis. Não só pela exposição pública da minha falha, mas pelo livro em si.
se era para ser apanhado numa ilegalidade destas, tivesse sido com um dos famosos e incomparavelmente mais fixes livros dos 5, não era? Com o Emílio e os Detetives. Não, é que era o único exemplar do país. Tem um exemplar do Emílio e os Detetives. Do quê? Do quê? Bom, neste momento está a Emílio a ligar aos detetives. Era aquele gajo, pá! Era o Marco! Está resolvido o mistério. Mas voltemos aos 5, precisamente. Há dias eu fiquei a saber, por um catálogo de uma popular loja de livros, discos e filmes, não posso dizer o nome, começa por F, acaba em C. Sim. E tem Ná pelo meio. Tem Ná pelo meio. Não sei qual é que é. Não estou a ver. Fiquei a saber que os 5 estão de volta com toda uma nova série de livros passados na atualidade. A capa tem a assinatura da autora Enid Blyton, o que é fabuloso, tendo em conta que ela está morta e enterrada há 40 e tal anos, mas também tendo em conta que ela, enquanto viveu, fez questão de dizer que nada mais havia para escrever sobre os 5. Pois bem, ela não deve ter deixado nenhum papel escrito com essa indicação, porque os 5 voltaram e os títulos e resumos dos livros mostram que já não estamos exatamente na época da Torre do Farol, da Ilha do Tesouro ou da Casa do Mocho. Então, Casa do Mocho é um nome tão dúbio. Parece uma casa de prostituição. Mas um dos novos livros chama-se, preparem-se para o choque, isto é verídico, não estou a inventar. O novo livro dos 5? Um dos novos livros dos 5 chama-se Os 5 e o Caso dos Piratas de DVD. É impressão minha ou isto não tem exatamente a mesma magia? E reparem no resumo, passo a citar o resumo que vem no catálogo. Os 5 enfrentam um bando de malfeitores que pretendem, através da produção de um DVD pirata de um filme muito famoso, transmitir uma mensagem hipnótica que obrigará as crianças a comerem certos caramelos. Isto é autêntico, vejam no catálogo. Está no catálogo da FNAC. A ver pelo resumo, alguém comeu certos caramelos sim, mas não foram as crianças. Foram os tipos que escreveram este livro e se lhes querem chamar caramelos, tudo bem. Amanhã é feriado, mas na quarta-feira, na caderneta de cromos, deixa cá ver, Pedro Ribeiro será disparado de um canhão na direção do Parque Eduardo VII, a ver se o conseguimos encaixar na árvore de Natal gigante. Claro que não vai ser isto, mas é porque ainda não sei qual vai ser o tema. E entretanto, visitem a página oficial de fãs da caderneta de cromos no Facebook, onde tudo acontece. Literalmente, tudo acontece naquela página. Sim, está... Até tu todo nu? Estou a pensar nisso, talvez daqui a 15 dias. Quando tiver mais calor. Sim. Daqui a 15 dias, quando tiver mais quentinho. A caderneta de cromos é uma oferta das clínicas Vital Dente, com edição de Nuno Marco e depois também em podcast em radiocomercial.clix.pt.